Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, mais um momento de aprendizado para todos nós. Por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos constantemente pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu, pela eternidade. Agradecermos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos, planeta Terra, este educandário das almas, ligados a este instrumento que conhecemos, que o denominamos como corpo físico, que usamos para a nossa melhoria. Agradecermos a Deus por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecermos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou, de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão conosco, e estes amigos, eles encontram todos os meios para nos auxiliarem ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer também a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos virtualmente, mesmo separados fisicamente, mas unidos com o mesmo propósito aqui neste ambiente virtual, estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a parte primeira, mais especificamente o capítulo 3º, que trata da criação, diversidade das raças humanas. Então, estamos estudando esta diversidade porque existem tantos seres humanos diferentes uns dos outros, fisicamente falando. Por que esta diversidade das raças? Hoje estudaremos a questão de número 54, que é a última questão deste item, acerca desta diversidade das raças, em que Kardec questionou da seguinte maneira: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de se considerar irmãos? Então Kardec quis saber desta forma: já que nós não procedemos de um único indivíduo ou de um único casal, não somos todos filhos de Adão e Eva? E aí Kardec quis saber, então, neste caso, não somos irmãos? Então, este foi o questionamento de Kardec, ao que os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: todos os homens ou todas as criaturas são irmãs em Deus. Então, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Então, todos nós, seres humanos em especial, somos irmãos uns dos outros em Deus, porque todos nós somos filhos de Deus e somos animados por um Espírito.
E aí eles acrescentam: estáis sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então aqui eles observam que nós estamos sempre inclinados a tomarmos a significação das palavras no seu sentido literal. Então, já que nós não somos filhos de Adão e Eva, todos nós filhos de Adão e Eva, consequentemente não seríamos irmãos. Não é assim, conforme os espíritos amigos nos esclarecem. Todos nós somos irmãos porque somos filhos de Deus. Então aqui Kardec recebeu esta resposta da espiritualidade amiga em relação a esta irmandade universal. E acrescentando estes esclarecimentos, ampliando estas reflexões acerca desta fonte universal de onde todos nós procedemos, buscamos as palavras de Miramês no livro Filosofia Espírita, volume 2, capítulo de número 3, que estuda a questão de número 54, em que Miramês começa nos esclarecendo da seguinte maneira: todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Ninguém vive à parte do Criador. Então aqui Miramês já começa este capítulo, esse estudo da questão de número 54, reforçando mais uma vez o que os espíritos amigos disseram a Kardec na resposta da questão 54, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, e este Deus, ou esta força que nós denominamos como sendo Deus, é essa força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste, que criou e sustenta todas as coisas geradas em seu seio poderoso. Ninguém vive à parte da criação. Se porventura, prestemos atenção neste esclarecimento de Miramês, onde ele diz: se porventura alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria ou desapareceria. Então, sem sombra de dúvida, se algum de nós tivéssemos condições de nos desligar desta fonte universal, esta fonte criadora, esta fonte sustentadora, esta fonte auxiliadora, de onde todos nós temos como gênese, todos nós tivemos origem nesta fonte ou desta fonte, sem sombra de dúvida, se desconectássemos este fio invisível que nos liga a esta fonte universal, esta fonte única, simplesmente deixaríamos de existir. O termo que Miramês usa é simplesmente iríamos perecer, porque vivemos e nos alimentamos nesta fonte, ou desta fonte. Todos nós vivemos e nos alimentamos nesta fonte. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorece uma tônica altamente grandiosa por constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. Então aqui Miramês também acrescenta esta questão da nossa irmandade, e que esta irmandade nos favorece numa tônica altamente grandiosa, porque a partir daí nós constatamos a grande inteligência
daquele que nos fez. Conforme nós encontramos na questão de número 1, a resposta da questão número 1 de O Livro dos Espíritos, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Então aí Miramês acrescenta que todos os homens ou todas as criaturas humanas são irmãos ou são irmãs em Deus. Certamente que o somos, e são esses laços de originalidade que nos levam a amar uns aos outros, ou nos amarmos na condição de semelhantes, depois que o nosso amor já provou a gratidão ao nosso Pai que está nos céus. Então aqui Miramês nos fala sobre este amor, sobre o qual Jesus veio demonstrar na prática, este amai-vos uns aos outros como irmãos, que Jesus conclamou e continua nos conclamando à prática. Então aqui Miramês nos lembra destes laços de originalidade que nos levam a amar uns aos outros na condição de semelhantes nossos. E ainda ele diz que, além da afinidade profunda com os nossos semelhantes, a palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens. Então aqui Miramês nos chama a atenção que nós não somos irmãos simplesmente no nosso reino hominal. Somos irmãos, conforme ele esclarece na sequência, este termo, esta palavra, irmão ou irmandade, avança e domina todos os reinos da natureza naquele aconchego eterno, porque entre os homens e eles, ou seja, os reinos que estão abaixo de nós, simbolicamente falando, se processa uma troca interminável de valores. Então aqui Miramês nos diz dessa troca interminável de valores que amplia cada vez mais as forças que nos sustentam a todos. Então aqui ele nos esclarece que esta palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens, mas ela avança em todos os reinos da natureza, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Então ela avança em todos os reinos da natureza. E ainda ele diz na sequência, e saindo da faixa em que nós vivemos, os homens podem regalar-se ou alegrar-se por serem irmãos igualmente dos anjos. Então avança para o outro reino, o reino angelical, em que ele diz e chama a atenção que nós podemos nos alegrar porque nós somos igualmente irmãos dos anjos, que estes anjos são agentes divinos do Senhor que trabalham e alimentam a vida em todas as direções do infinito. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós somos irmãos independentemente do reino. Então aqui ele fala dos reinos que estão simbolicamente abaixo de nós, o reino mineral, vegetal e animal, e aqueles reinos que estão acima de nós, em especial o reino angelical, que nós podemos e devemos nos alegrar, porque nós somos igualmente irmãos dos anjos. E na sequência, Miramês nos esclarece da seguinte maneira, que a humanidade atual está ansiosa para conhecer o desconhecido. A humanidade atual está ansiosa e sempre esteve ansiosa
por conhecer o desconhecido. E aí ele acrescenta que, na verdade, terá sempre o desconhecido pela frente. Porém, devemos trabalhar para desvendar os segredos da divindade, sem deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira para buscar entradas distantes e ilusórias. Então aqui ele nos esclarece que todos nós, na condição de criaturas humanas, estamos constantemente querendo conhecer o desconhecido. No entanto, ele nos chama a atenção que nesta busca por desvendar o desconhecido, não podemos buscar tão longe ou mais longe as portas ou aquela porta ou aquelas portas desconhecidas, esquecendo das portas que estão mais próximas de nós. Então é por isso que ele nos chama a atenção que devemos trabalhar para desvendar. Ele não está dizendo que não podemos e que não devemos trabalhar para desvendar estes segredos da divindade, porém, não podemos deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira para buscar entradas distantes e ilusórias. A ciência, ele nos fala aqui da ciência, a nossa ciência oficial do mundo, a ciência exterior, é de grande valor para todos nós e deve ser pesquisada. Então aqui mais uma vez Miramês nos chama a atenção que não podemos deixar de buscar, porque Jesus nos disse sobre a necessidade de batermos as portas, de buscarmos, porque aquele que bate, a porta abrir-se-vos-á, aquele que busca, encontrará. Então é preciso saber bater, é preciso saber buscar, onde buscar e como buscar. Então é por isso que Miramês aqui nos fala que a ciência exterior é de grande valor e deve ser pesquisada constantemente. No entanto, é preciso desenvolver o amor para que esta ciência seja de grande valia ou de maior valia para todos nós ou para todos aqueles que usam esta ferramenta na condição de pesquisa, na condição de aprendizado. E aí ele diz que a porta de ouro por onde deves entrar ou por onde nós devemos entrar na senda da busca não está fora, mas dentro de cada um de nós. Então, esta porta que devemos buscar constantemente abri-la, ela não está no exterior, ela não está longe de nós, ela está dentro de nós. Bem como ele diz na sequência que esta porta, ela não está longe, mas ao toque, simbolicamente falando, ao toque das nossas mãos, porque Deus colocou a gema da vida vibrando em cada criatura. Esta gema da vida é o espírito ou a alma encarnada, esta gema da vida que está ao alcance de todos, porque é esta gema da vida que dá vida e sustentação para este corpo físico, ânimo para este corpo físico. Então é por isso que ele nos diz desta forma e acrescenta que Deus colocou esta alma ou esta gema da vida vibrando em cada criatura com a perfeição das suas próprias mãos. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou caminha constantemente para a luz ou voltando para esta luz que é a fonte de onde todos nós nos originamos. E aí ele diz que nunca Deus fez algo imperfeito, porque Deus é a perfeição absoluta. E ainda ele diz que todas as divisões existentes na casa maior partem da mesma fonte.
Então, todas as divisões que existem na casa maior, ou seja, que existem no universo, partem da mesma fonte ou partem daquela mesma origem. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma, que Deus nunca fez nada imperfeito e todas as divisões na casa maior partem da mesma fonte e nasceram de um só elemento primitivo. Então tudo nasceu de um só elemento primitivo, que o cinetismo ou este conjunto harmônico no universo cósmico faz transformar em espécies diferentes para o belo e expressar-se com todo o vigor em nuances indescritíveis na lavoura do Senhor. Então tudo que Deus criou, tudo que existe no universo e o próprio universo tem origem ou nasceram de um só elemento primitivo. Conforme já estudamos em encontros anteriores, este elemento primitivo é aquele chamado fluido cósmico universal, este imenso caldeirão divino de onde tudo provém, de onde tudo recebe e todos nós recebemos a sustentação da vida e para a vida. Então é por isso que Miramês nos chama a atenção que todos os filhos de Deus ou todas as criaturas de Deus nasceram de um só elemento primitivo e que este conjunto harmônico, este conjunto cósmico faz transformar em espécies diferentes para o belo e expressar com todo o vigor em nuances indescritíveis na lavoura do Senhor. Eis aí, lembra Miramês, eis aí a igualdade de tudo que vive e se manifesta no universo. Então, já que nos originamos de uma mesma fonte primitiva, ele nos chama a atenção que eis aí esta igualdade entre nós, esta igualdade de tudo que vive e se manifesta no universo. Mas ainda Miramês nos esclarece um pouco mais, dizendo da seguinte maneira, que no esquema divino, ninguém está perto ou longe. Você não está perto, você não está longe. Eu não estou perto, eu não estou longe. Todos estamos juntos. Todos estamos juntos na eternidade. Então nós temos as nossas medidas de distâncias, mas que isto dentro da eternidade, é o que Miramês está nos dizendo, estas nossas medidas de distâncias dentro da eternidade não tem valor nenhum. Não estamos longe, não estamos perto. Todos nós estamos juntos na eternidade, vivendo e desfrutando da vida do grande foco universal como filhos da luz. Então não estamos perto, não estamos longe uns dos outros, mas todos nós estamos juntos na eternidade e todos nós estamos vivendo e desfrutando da vida do grande foco universal como filhos da luz. Filhos da luz, ou seja, todos nós somos uma fagulha divina. Por isso, Miramês nos chama a atenção que todos nós somos filhos da luz. Todos nós temos esta fagulha divina, esta luz divina brilhando em nós. É por isso que Jesus nos chamou a atenção sobre a necessidade de trabalharmos constantemente no bem para fazermos brilhar esta luz que se encontra em nós, esta fagulha divina
que é a nossa origem. E ainda Miramês nos fala na sequência sobre a lei do amor. A lei do amor, diz ele, a lei do amor nos prova o quanto temos em comum com os nossos semelhantes. Então, a lei do amor prova o quanto temos em comum uns com os outros, na condição de semelhantes, como as necessidades que temos das vidas dos outros na terra e nos céus. Somos codependentes uns dos outros, estamos entrelaçados, conforme ele diz aqui. E ainda ele diz que onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. Que maravilha de esclarecimento aqui de Miramês, a referência que ele faz, o ambiente onde se vive melhor. Então, se queremos realmente viver no céu, se queremos realmente viver no paraíso, é preciso, conforme ele nos diz aqui, nos chama a atenção, é preciso que nos reunamos e nos despertemos para este trabalho no bem, porque onde se vive melhor, exatamente onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem. E Jesus nos falou que onde nós estivéssemos reunidos em teu nome, ali ele estaria no meio de nós. E estarmos reunidos em nome de Jesus é exatamente estarmos reunidos para a prática do bem. Então, que possamos nos reunir em grandes coletividades para vivermos bem, para vivermos melhor neste ambiente de paz, neste ambiente de harmonia, neste ambiente de fraternidade, ou seja, na prática do bem. E ainda ele diz que a separação nos traz a carência. Então, a separação, não a separação física, mas a separação espiritual, essa separação da harmonia universal, nos traz a carência de muitos valores, e o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Então aqui ele nos chama a atenção que o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. E ainda ele diz que todos nós temos necessidade de viver juntos, e desse encontro com os nossos semelhantes se processa uma troca de experiências que abre nossos caminhos ao alcance da paz. Então, que possamos trabalharmos conjuntamente, vivermos nesta harmonia e construirmos este ambiente de paz, porque, conforme ele diz na sequência, somente a ignorância induz a criatura à separação. Somente a ignorância irá nos induzir à separação uns dos outros. Somente nesta condição de ignorantes nós iremos querer viver separados uns dos outros. É por isso que também Jesus nos chamou a atenção para esta necessidade do conhecimento da verdade, sairmos das trevas da ignorância para não ocorrer esta separação. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo o seguinte, que a vida exterior é de grande importância para todos nós. Então aqui ele chama a atenção que a vida exterior ela é de grande importância para todos nós, onde quer que estejamos na escola de ascensão. Onde quer que estejamos, em que degrau nós estivermos nesta escola de ascensão, esta vida exterior
é muito importante. Esta vida em sociedade, esta vida de convivência, essa vida de interação, ela é muito importante para todos nós. Todavia, se não passarmos pelos caminhos interiores, cheios de obstáculos e carregados de espinhos, não vamos ter olhos para ver o belo na feição do todo. Então é preciso que passemos pelos caminhos interiores, cheios de obstáculos e espinhos, aprendendo as lições que precisamos aprender, para que possamos verdadeiramente ter olhos para ver o belo na feição do todo. Devemos repetir quantas vezes nos convier que todos somos irmãos em Cristo, consequentemente, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos do mesmo Pai, conforme nos informou, nos esclareceu Jesus, e os Espíritos amigos reforçam isso constantemente. O nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, esta força poderosa, esta força infinita, criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe e principalmente os próprios universos. Até breve, meus irmãos e irmãs, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões, e no nosso próximo encontro iniciaremos um novo tema, um novo assunto neste estudo de O Livro dos Espíritos, que nos fala acerca da pluralidade dos mundos. Será que todos os mundos que existem nos universos sem fim são habitados? Então, este assunto palpitante que iremos iniciar o estudo no nosso próximo encontro. E Jesus também nos falou sobre isto. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Até breve, meus irmãos e irmãs.